Olá, tudo bem? Paz, tenho a palavra de Deus para compartilhar com você na nossa reflexão de 26 de agosto, cuja leitura do dia é Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 1, e o livro de Jó, capítulos 25 a 28. Nós vamos conversar sobre Maria, a bendita entre as mulheres. Pega a sua Bíblia, por favor, se você puder acompanhar na sua própria Bíblia, é o ideal, para que você veja com seus olhos o texto e você possa fazer anotação se você quiser, tá bom? Qualquer coisa, pausa o vídeo e vamos lá. Diz assim, Lucas 1, 26 a 28, na santa e poderosa palavra de Deus. E no sexto mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Que maravilha! Por todas as Sagradas Escrituras, nós vemos mulheres de Deus, ok? Mulheres de Deus, envolvidas e comprometidas com o plano da salvação, servindo como grandes exemplos. Na própria genealogia do Senhor Jesus nós vemos isso. E na Bíblia temos vários exemplos de mulheres como muralhas, sabe? Mulheres fortes, mulheres auxiliadoras, mães, profetisas, rainhas. E vemos na palavra que o Senhor sempre valorizou as mulheres, desde sempre, na medida certa, ok? Não, não nesse feminismo, nesse empoderamento feminino, mas sempre valorizou. Nós encontramos mulheres jovens, outras não tão jovens, mulheres sofredoras, estéreis, mulheres sábias, aquelas mulheres simples, outras importantes, algumas mulheres que não tiveram seus nomes revelados. A Bíblia dá exemplos de mulheres amigas, mulheres formosas, mulheres prontas a ofertar suas últimas moedas, seu mais caro perfume, o sempre seu melhor aroma. Vemos mulheres que testemunharam a gloriosa visão do túmulo vazio e tiveram a incumbência de espalhar as boas novas, as primeiras a espalhar as boas novas de que Jesus vive. Então, mulheres de ontem, ontem porque já dormiram, já faleceram, já partiram, mas que representam muito bem as verdadeiras mulheres cristãs de hoje. Mulheres cheias do Espírito Santo e que vivem para a glória de Deus. Glória a Deus pela vida das mulheres. Mulheres que amam a Deus de todo o coração, que amam o próximo como a si mesmas, mulheres que amam os irmãos como Cristo as amou, mulheres comprometidas com a obra do Senhor e com o Senhor da obra. Mas Maria, mãe de Jesus, talvez tenha sido a mulher mais importante na Bíblia. Para mim, a mais importante, por meio de quem nasceu o Salvador do mundo. E esse texto aqui de Lucas 1 muito nos impacta. Nós vemos que Maria foi uma mulher extraordinária. Versículos 26 e 27, lemos inicialmente, vou ler mais uma vez, nós vemos que ela recebeu uma mensagem divina. Deus mandou um anjo para falar com ela. Você já recebeu a visita de um anjo? Oh! Eis que te digo, servo de Deus, o Senhor manda te dizer. Você já? Eu não. Vou ler novamente. E no sexto mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus
a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. A questão aqui do desposada, ela já estava comprometida em casamento, mas eles ainda não haviam consumado o casamento, eles ainda não estavam já morando juntos, já ali como marido e mulher de todo, ok? Eles estavam compromissados, é como se fosse aqui no nosso tempo, como se fosse um, um noivado mais compromissado, digamos assim, tá? É o que aponta aqui. E virgem, tá? Certamente ali, virgem, e recebe a visita de um anjo com essa mensagem que ele falaria a partir do verso 28. No versículos 28 e 29, nós vemos que ela era uma mulher abençoada por Deus. Diz assim: E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita, abençoada és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com sua palavra e considerava que saudação seria esta. Eu? Logo eu? Versos 30 a 33, nós vemos que ela foi a escolhida por Deus para gerar o Filho do Altíssimo. Disse-lhe então um anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás, darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E essa mensagem aqui nos lembra de Isaías 9, versículo 6. Por quê? Porque, olha o que o texto nos diz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, o governo, estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Versículo 7 também. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo, e com justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, o menino nasceria. O menino foi concebido no ventre dela. Mas um filho se estava nos dando, o Filho do Altíssimo. Coisa maravilhosa. E ela foi a escolhida. Nos versos 34 a 37, nós vemos que ela viveu um milagre extraordinário. Por quê? Qual foi a reação dela? E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, que não conheço homem algum? Ou seja, ela ainda não havia tido intimidade com José. Eles estavam compromissados. E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Uau! Que milagre! Que milagre! O Espírito Santo não me pergunta como, mas de uma forma milagrosa gerou o Senhor Jesus. Gerar aí não é que Jesus foi criado ali, claro que não. Jesus é eterno. Sempre existiu, sempre foi, sempre é e sempre será. Jesus é real. Posso nem dizer que ele existe, ele é real.
porque ele é pré-existência das coisas. Ele é co-criador. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre existiram na eternidade. Se existiram não, são desde a eternidade à eternidade. Está acima desse contexto de tempo e espaço. Mas o Espírito Santo fez com que o Senhor Jesus, que abriu mão da sua glória, viesse em forma humana. E ali, como um bebê no ventre de Maria. Como foi isso? Algo extraordinário, pelo poder do Altíssimo, por meio do Espírito Santo. Coisa extraordinária. Dos versos 39 a 45, quando ela visita a Bel, sua parenta, ela foi reconhecida como a mãe do Salvador, sem abrir a boca. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. Versículo 36, como nós lemos, diz que Isabel era prima, ok? Versículo 40, entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. 41. E aconteceu que ao ouvir Zacarias e Isabel, pais de João o Batista. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. De onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Salvador? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada que creu, pois onde cumprisse as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Ela foi reconhecida como a mãe do Salvador. Só que, apesar de tudo isso, dela ter sido recebido uma mensagem divina direcionada a ela, sendo alguém abençoada por Deus, escolhida por Deus para gerar o Filho do Altíssimo, viver um milagre extraordinário, ser reconhecida como a mãe do Salvador. Apesar de tudo isso, Maria era simplesmente uma serva de Deus. Versículo 38. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Eis aqui a serva do Senhor. Nós precisamos aprender com Maria, reconhecendo a nossa pequenez de apenas servos e entregando sempre a Deus toda a glória. A partir do versículo 46, nós vemos o chamado Cântico de Maria. Tem uma canção muito conhecida, você já me viu cantarolando aqui, música de Asaf Borba, que ela diz assim: Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tens feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrado o amor. Santo, santo, santo é Senhor. Santo, santo, santo é Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito. Tem feito sua vide florescer. Maria, como serva, ela foi desvinculada de um governo sobre Jesus, um governo de mãe sobre Jesus. No capítulo 2 aqui de Lucas, nós vemos Jesus obediente, a partir do versículo 41,
do 41 a 52, Jesus, quando a família subia a festa anual no templo, Jesus ele foi acabou permanecendo ali, os pais não viram, né? Aquela caravana dos parentes, da família, dos amigos, não viu, os pais não viram, José e Maria não viram. Jesus ele permanece no templo ensinando. Quando os pais, alguns dias depois, né, um achando que, de repente, José pensando que estava lá com as mulheres, Maria pensando que estava lá com os homens, na frente com os homens. Quando eles foram ver, não estava nem com um nem com o outro, com nenhum parente ali, com ninguém da caravana que havia viajado para Jerusalém, para a festa, que eles iam costumeiramente. Quando eles chegam, eles veem Jesus, aos 12 anos, ouvindo, interrogando e compartilhando no templo. E aí, poxa filho, por que você fez um negócio desse? Aí ele, ué, por que vocês estavam aflitos? Vocês não sabem que me importa é cuidar dos negócios do meu pai? É maravilhoso isso, né? Só que aí, em obediência, ele vai com a mãe e com o pai. Pai terreno aqui, né? O pai de criação, digamos assim. Ele foi em obediência. Mas aqui, no casamento de Caná da Galileia, Maria foi desvinculada de Jesus. Aliás, Jesus foi quem a desvinculou. E Jesus aqui ele não foi nem submisso a ela e nem foi grosseiro, como alguns dizem, não. Foi um tratamento muito respeitoso quando ele chama de mulher, tá? Não vamos ler aqui. João 2, de 1 a 11. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. É muito importante isso, porque o texto faz questão de trazer esse ensino para nós, que nós só encontramos aqui em João, porque é importante. Deus ele quis nos instruir sobre isso. Estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Ou seja, Jesus já estava andando com seus discípulos. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. E aí, ela pode ter querido apenas comunicar algo que aconteceu. Talvez ela tivesse expectativa de que Jesus poderia fazer algo. Possivelmente, tá? Por aquilo que Jesus responde. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Você viu a entonação do mulher? Não foi, mulher, que tenho eu contigo? Não, não foi. Era algo respeitoso. Jesus estava a respeitando. Era um tratamento assim, carinhoso, de honra. Mulher, que tenho eu contigo? É como se fosse mulher honrada. Que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E aí é maravilhoso, porque ele está dizendo, olha, tudo bem, mas não adianta você vir falar isso comigo, porque você pode achar que eu poderia fazer algo agora, mas não é o momento, tá? Não é por você me pedir que eu vá fazer. E Jesus precisava quebrar, cortar esse cordão umbilical com a mamãe. A mamãe precisava, não Jesus precisava, a mamãe precisava ter o seu cordão umbilical cortado do filho. Você está entendendo? Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Ou seja, é ele que manda. Claramente ela está dizendo isso. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes, tirai agora, e levai ao mestre-sala. E levaram, logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido, bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho.
Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Desvinculou. Maria, ela não apenas foi desvinculada de Jesus, dessa maternidade, da autoridade materna, como também ela foi Jesus a posicionou, né, juntamente com seus irmãos, filhos da sua mãe. Logo, ela não morreu virgem. E sim, Maria morreu. Ela não subiu aos céus sem ter morrido. A Bíblia não nos ensina isso, nem a tradição da igreja cristã no primeiro século. Lucas 8, 19 a 21. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele, por causa da multidão. Em outro evangelho, que também traz essa narrativa, diz que eles não puderam, eles estavam do lado de fora. Então, se eles não podiam se aproximar por causa da multidão, Jesus estava dentro de uma casa. A mãe e os seus irmãos não puderam entrar na casa, porque tinha uma multidão. Mas, em outro evangelho diz que eles mandam chamar Jesus. E foi-lhe dito, continua o texto aqui, estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes, olha o que Jesus disse, minha mãe. E aí o texto, em outro evangelho, diz que Jesus ele olha para a multidão, né, que estava ali ouvindo. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Jesus a posicionou. Jesus estava ali fazendo a obra, ensinando, fazendo ali sinais. E ele disse, olha, não, eu não vou falar com eles agora, não. Agora, não. Como se fosse isso. O que talvez eles teriam dito? Não sei. Nós vemos na palavra que os irmãos de Jesus não criam nele. Então, se Maria estava ali com os irmãos de Jesus, não era porque eles queriam ouvir os ensinos de Cristo. Não digo Maria, mas os irmãos. Então, Jesus falou, não, deixa eu posicionar aqui minha mãe e posicionar aqui também os irmãos, porque minha mãe e meus irmãos, os que fazem parte da minha família, não são esses que rejeitam a minha palavra, que não creem em mim, mas aqueles que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática. Isso nos mostra mais uma vez o lugar dela, de serva. João 19, 25 a 27, nós vemos que ela foi direcionada, ou seja, ela recebeu uma ordem, ok? Uma ordem. João 19, 25 a 27, isso diante da cruz. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava, João, apóstolo João, de 1ª, 2ª, 3ª João, de Apocalipse, o que não correu da raia quando Jesus foi preso, mas juntamente com Pedro, foi até o julgamento do Senhor, e entendemos que ele tinha ali um conhecimento com o sacerdote, por isso que ele e Pedro puderam entrar na casa. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Ou seja, Jesus, não, olha, agora você vai precisar, tá? Então, João,
João é que vai cuidar da senhora. E vai cuidar de você. E João, cuida dela. Jesus direcionou. Jesus, então, a direciona. Então, é uma serva. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. A Bíblia nos diz algo muito importante. Preciso ler com você aqui. Porque a Bíblia nos instrui a respeito disso. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, e mais ninguém. E mais ninguém. Jesus, ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para que ele seja Senhor tanto dos vivos como dos mortos. Só Jesus é o Senhor. Só o nome dele é a ele que nós devemos servir. Ele é o Senhor. Então, como aprendermos com a bendita serva do Senhor, cuja alma engrandecia a ele? Primeiro, texto aqui de Lucas 1, versículo 38, fazendo a vontade dele. Porque o texto nos diz: disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E um anjo ausentou-se dela. Maria desejou fazer a vontade de Deus. Ela era uma serva de Deus. Segundo, crendo em Deus. Por quê? Lembra na saudação de Maria, de Isabel a Maria? Isabel diz algo seguinte, cheia do Espírito Santo, é importante isso. Então ela estava ali, ela não tinha conversado ainda, mas ela sabia pelo Espírito. O Espírito revelou a ela falou ali na hora. Quando ela diz assim, bem-aventurada a que creu, pois onde cumprisse as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Maria cria em Deus. Nós somos servos de Deus quando queremos fazer a vontade de Deus e quando nós cremos cremos nele. Quando nós cremos nele. Será que temos crido? Será que temos fé? Será que cremos em Deus? Terceira atitude de Maria é de que ela exaltou ao Senhor, quando no verso 46 disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor. Ela começou a exaltar a Deus. Por quê? Porque ela era serva. O servo de Deus exalta o Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor. O servo de Deus, ele exalta o seu Senhor. A quarta atitude de Maria, versículo 47, na parte A. E o meu espírito se alegra em Deus. O verdadeiro servo de Deus, lembra da reflexão anterior, se alegra no Senhor. Regozijai-vos sempre no Senhor. O verdadeiro servo de Deus, ainda que tenha momentos de dificuldade, ele se alegra em Deus. Quinta atitude de Maria, ela confiava em Deus para a sua salvação. Por isso ela não pode ser corredentora, porque Jesus é o Salvador. Ela sabia que a salvação via de Deus. Quando ela diz no versículo 47, na parte B, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Será que você já entregou a sua vida ao Deus que se fez homem, viveu sem pecado, morreu sem pecado, nasceu sem pecado, viveu sem pecado, morreu sem pecado, por causa dos nossos pecados, em nosso lugar, para que nós tenhamos vida eterna? O perfeito, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem.
Sexta atitude de Maria, ela humilhava-se diante de Deus. Versos 48 e 49. Porque atentou na baixeza de sua serva, na baixeza de sua serva. Eu sou só uma serva e nada mais. Ela mesma se disse como serva. Ela não pode ser senhora. Ela se reconhecia serva, não senhora de ninguém. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso. Até a parte A do versículo 49, ela humilhava-se diante de Deus. Ela reconhecia seu lugar. Sétima atitude de Maria é que ela reconhecia a santidade de Deus quando ela termina dizendo assim: e santo é seu nome. Santo, santo, santo é Senhor. Ela reconhecia a santidade de Deus. Oitava atitude de Maria é que ela confiava na misericórdia de Deus. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Ela sabia que um verdadeiro servo de Deus precisava temer a Deus e, em temor a Deus, confiar na sua misericórdia. E a misericórdia do Senhor se manifestou mais uma vez a mim e a você nesse dia, nos dando a oportunidade de arrependimento de pecados e de nós entregarmos o nosso viver a Ele para a sua glória. Em nono lugar, nona atitude de Maria. Maria reconhecia a soberania de Deus na história. Isso é maravilhoso. 51. Com seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações, depois dos tronos os poderosos, e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Havia aqui a soberania do Senhor, Deus soberano, o Deus que governou, governa e governará a história, fazendo com que o plano da redenção, da salvação, acontecesse. E essa história está narrada nas Escrituras Sagradas. Maria enxergava isso, que Deus ele fez a gestão da história como soberano, o rei, aquele que governa, o que manda, o que depõe trono, eleva os humildes, que mexe nas estruturas, abençoa, dá bens aos famintos e tira as posses dos ricos. Ela reconhecia isso, o verdadeiro servo de Deus reconhece que quem manda, que quem governa é Deus. E será que você já entregou o seu coração ao governo dele? Convide ele para governar o seu coração. Décima, Maria, ela creu na palavra de Deus, versos 54 e 55. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. Maria, ela cria na palavra de Deus. Você e eu precisamos crer na palavra de Deus, que nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós precisamos crer também no que a palavra de Deus nos ensina, que em nenhum nome há, outro nome há salvação, nenhum nome dado entre os homens nos importa que sejamos salvos. Não há salvação fora de Jesus. Nós precisamos crer nisso e, com o coração aberto, nós o servirmos, sermos os seus servos
Minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tens feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, santo, santo é Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito. Tem feito sua vide florescer. Que a nossa alma também engrandeça ao Senhor. E nós, sendo seus servos, com o exemplo de Maria, a bendita entre as mulheres. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.